Olá pessoal, se em 2021 você fez investimentos na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários e até mesmo em criptomoedas, você está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda agora em 2022. Esse é o assunto desse nosso vídeo. Assista até o final e você vai entender como funciona a declaração desses investimentos e também aprender como apurar e fazer o recolhimento do imposto de renda no caso de você ter vendido esses ativos e ter obtido lucro. Então assiste aqui. Quero aproveitar e pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem agora, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, vamos levar esse conhecimento a outras pessoas. E para você que não me conhece, eu sou Fábio Dutra, sou contador e empreendedor. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é: Fábio, em 2021 eu comprei ações, foi um valor baixo, foi um valor pequeno e eu não vendi essas ações. Eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Bem, a resposta é sim. Você está obrigado a enviar a sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal, porque todos os investimentos, seja na Bolsa de Valores, seja em fundo imobiliário e seja em criptomoeda, estão dentro da obrigatoriedade de envio da declaração de imposto de renda. E como informar esses investimentos? Bem, na sua declaração de imposto de renda tem uma aba de bens e direitos. Lá você vai incluir todas as ações que você comprou em 2021, todas as cotas dos fundos imobiliários e criptomoedas, se foi o caso. Você vai utilizar os seguintes códigos para preencher a sua declaração. No caso de ações, você vai utilizar o código 31. No caso dos fundos imobiliários, você vai utilizar o código 73. E no caso das criptomoedas, você vai utilizar o código 99. Esse código 99, ele é um código genérico. Por quê? Porque ainda não existe um código específico para você informar na declaração de imposto de renda referente a criptomoedas. Então, são esses os códigos que você vai utilizar quando você estiver preenchendo a sua declaração de imposto de renda. É importante que você saiba que o valor que você vai declarar é o valor que você pagou quando você comprou as ações, as criptomoedas ou as cotas dos fundos imobiliários. Esse valor você encontra lá na sua nota de compra, na sua nota de negociação com a sua corretora. Então, aquele valor é o que você vai informar na sua declaração, independente se houve valorização ou se houve desvalorização. É o valor original na nota de compra que você vai informar na sua declaração nesses códigos que eu acabei de citar. Então agora vamos falar da tributação que incide na negociação que for realizada em relação a esses investimentos. Na Bolsa de Valores, quando você compra e vende ações, você está sujeito a dois tipos de situações. São elas o swing trade e o day trade. O que é o swing trade? Swing trade são aquelas operações de compra e venda quando você compra ações ou mesmo fundos imobiliários em uma data e vende essas ações ou essas cotas de fundos imobiliários no dia seguinte ou daqui a 10 dias ou daqui a algum tempo. Independente dessa situação, isso é considerado swing trade. Já o day trade é quando você compra e vende no mesmo dia. Essa é a característica principal e é o que diferencia o swing trade do day trade. Agora que você sabe sobre essas duas situações, o conceito delas e como elas funcionam, vamos falar sobre a tributação de cada uma delas. Swing trade. Caso você negocie até R$20 mil das suas ações dentro do mês, independente se você tiver lucro, tiver ganho na sua operação, você estará isento. Porém, não se esqueça que mesmo estando isento, esse valor que você ganhou deve ser informado na declaração de imposto de renda na aba de isentos e não tributáveis. Mas se você negociou um valor superior a R$20 mil e obteve lucro, aí sim, referente a esse lucro, a essa parcela, você vai ter que pagar imposto de renda. Esse é o tributo que você vai ter que recolher para a Receita Federal. No caso, isso vai se dar através da apuração que você deve fazer em relação a essa sua operação de venda. E como fazer essa apuração? Você tem duas possibilidades. A primeira delas é através de uma planilha e a outra possibilidade é baixar o programa de ganho de capital do site da Receita Federal. Lá você faz um input de todas as informações de compra, de venda, datas, valores e o sistema vai calcular para você automaticamente o seu lucro. Havendo lucro,
você será tributado. E nesse caso, o tributo, o imposto de renda será de 15%. Eu sempre recomendo você utilizar esse programa de ganho de capital, porque além de gerar tudo automaticamente, ele te dá como vantagem duas possibilidades. A primeira delas, você gera o DARF automaticamente, se esse for o caso, se você tem imposto a pagar daquela operação. E a segunda é que você ali vai estar armazenando todas as suas operações durante o ano e quando chegar no ano seguinte, você vai ter tudo aquilo lá e simplesmente vai exportar essas informações para o programa do imposto de renda anual. Isso facilita e muito a sua vida. Então eu vou te dar aqui agora um exemplo em relação a essa tributação que eu acabei de citar. Então vamos supor que você comprou 25 mil reais de ações e vendeu essas mesmas ações alguns dias depois por 27 mil reais. Então o seu ganho foi de 2 mil reais. Nesse caso, a tributação é 15%, vai te gerar um imposto a recolher nessa operação de 300 reais. Esse é o caso prático do swing trade em relação à situação de uma operação de venda com lucro, com ganho que você obteve nessa transação. Como eu citei há pouco, no próprio programa de apuração de ganho de capital, você já vai ter esse cálculo, gerar o DARF para você fazer o recolhimento sempre no mês seguinte ao do fato gerador. Então, um exemplo, se o seu fato gerador, se você fez a venda com ganho em janeiro, você tem que recolher o imposto em fevereiro e assim sucessivamente. E aqui vai uma informação muito importante e interessante para você. Mas, Fábio, e se eu tive prejuízo nessa operação? Como que eu faço? Bem, você vai ter esse controle do prejuízo que você teve e você vai poder compensar em outras operações, em operações futuras que você tiver lucro. Você vai poder pegar aquele prejuízo e abater numa outra situação que você teve lucro, a diferença você vai ser tributado nos 15%. Ou seja, nas operações em que você tiver prejuízo, você não vai ter problema. Você vai poder compensar normalmente de forma bem tranquila. Agora vamos falar sobre a questão da tributação do day trade. Como eu citei anteriormente, o day trade é compra e venda de ações ou de fundos imobiliários no mesmo dia. E nessa circunstância, a sua tributação ela é maior. No swing trade, ela é de 15%. No day trade, a tributação é de 20% sobre o seu ganho. Uma peculiaridade em relação a essa tributação é que, uma vez que você fez essa operação de day trade, a sua corretora ela vai fazer uma retenção de 1% sobre o seu ganho. Ou seja, quando você fizer o cálculo para recolher o seu imposto, você só vai recolher 19%. Você vai calcular sobre 20%, mas você tem o direito de abater esse 1% que já foi retido pela sua corretora. E aí, na prática, você vai recolher só 19%. Outro detalhe importante é que, assim como no swing trade, no day trade, você também pode compensar os prejuízos que você tiver em uma operação ou em algumas operações. E aqui cabe um alerta importantíssimo. Todas as compensações que você for fazer em relação à operação que gerou prejuízo deve ser feito no mesmo tipo de operação. Por exemplo, se você teve prejuízo no swing trade, você só pode compensar o seu prejuízo numa nova operação de swing trade. A mesma coisa em relação ao day trade. Se você vendeu suas ações que você comprou no mesmo dia e obteve um prejuízo, o que você vai fazer? Você vai salvar aquele seu cálculo que gerou essa situação de prejuízo e na próxima operação de day trade você vai fazer a compensação. Você não pode e nunca deverá compensar o prejuízo de uma situação de swing trade no day trade ou vice-versa. Lembre-se disso porque isso é muito importante e a Receita Federal ela observa isso atentamente. Bem, agora chegou a vez de nós falarmos sobre a tributação dos fundos imobiliários. A primeira coisa que você deve saber é que a distribuição de rendimentos das suas cotas de determinado fundo imobiliário, ela é isenta e não tributável. Porém, você tem que informar esse valor recebido lá na aba de isentos e não tributáveis. Você não vai pagar imposto na sua declaração sobre esses ganhos, mas você deve informá-los. A tributação, nesse caso, também será de 20%, independente se você fez a operação de swing trade ou de day trade. A tributação sempre será de 20%. E o imposto também deverá ser recolhido até o último dia do mês seguinte ao do fato gerador. Mesma situação, se isso aconteceu em janeiro, você tem até o final de fevereiro para fazer esse recolhimento via DARF.
você também vai poder fazer a compensação de prejuízos em relação a essas operações. Observação importante, desde que esse prejuízo esteja declarado. Havendo essa declaração, essa informação, você vai poder fazer a compensação tranquilamente, sem problema nenhum. Por fim, chegamos à tributação das criptomoedas. Nas suas operações de criptomoedas, quando você efetuar a venda, no caso de lucro, você também será tributado como 15%. É uma situação muito similar ao ganho de capital comum, aquele ganho de capital em que você comprou alguma coisa, você vendeu e gerou um ganho. Esse ganho será tributado em 15%. E a dica nesse caso das criptomoedas é que se a sua operação foi de até R$35 mil, você, mesmo tendo ganho, tendo lucro nessa operação, você também estará isento do recolhimento do imposto de renda. Mas, novamente te lembrando que, se for esse o caso, esse ganho você deve informar na sua declaração de imposto de renda na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. E agora eu vou te passar a dica de ouro. Se você tem dificuldade ou insegurança de fazer a sua declaração de imposto de renda, procure um contador. Ele é o profissional apto e habilitado para poder te ajudar para que você possa fazer a sua declaração de imposto de renda de maneira completamente correta e sem nenhum risco de dor de cabeça no futuro junto à Receita Federal. É isso, pessoal. Esse é o conteúdo desse vídeo. Espero realmente poder ter te ajudado, mas se você ainda tiver alguma dúvida e precise de ajuda, na legenda desse vídeo você vai encontrar todos os nossos contatos. Venha falar conosco, vai ser um prazer poder conversar com você, poder te ajudar. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gostou desse vídeo? Foi útil todo esse conteúdo que eu passei para você? Então vem, aproveita agora, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilhe. Se você tiver qualquer pergunta, coloque aqui na legenda do vídeo que eu pessoalmente irei responder para você. Eu vou ficando por aqui, quero te desejar muito sucesso, que você possa fazer a sua declaração de imposto de renda com muita segurança. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro em um novo vídeo.